Abra a tua Bíblia, Gênesis 12, e eu tenho uma palavra para você nessa noite. Quem vai receber vai falar alguma coisa. 2025 foi o ano do processo, mas 2026 será o ano da promessa. Vocês estão meio desanimados? Não tem um crente cheio de Jesus do teu lado aí não? Não tem um crente avivado do teu lado aí não? Olha para a cara dele e dela. Vê se esse crente passou algum processo na vida durante esse ano. Pergunta para ele, sobreviveu? Está vivo? Está de pé? Nem está com o cara que passou processo, né, gente? Mas diga aí. Mas 2026 prepara para pegar a tua promessa. E nesse ano que o Senhor tem nos dado, nós vamos continuar aqui uma série de mensagens. Assim como o pastor Hugo pregou na semana passada, nós estamos pregando uma série de mensagens sobre aliança. Diga aliança. O ano da aliança 2026 é o tema da nossa Lagoinha Global, e nós já estamos gerando isso a partir deste ano. E hoje não seria diferente. Eu quero pregar com você aqui sobre esse ano da aliança. E o bonito é saber que Deus estabeleceu e desenvolveu para o teu povo uma aliança. Um dos temas mais importantes, um dos temas mais teológicos do Antigo Testamento, um dos temas mais profundos. E esse tema começa em Noé. Uma aliança que Deus fez com toda a criação, e o símbolo dessa aliança foi através do arco-íris. Então o Senhor vem para Abraão e faz mais um símbolo de uma aliança, e ele faz com que esse símbolo fosse uma circuncisão na genitária de um homem. E aqui Deus vai perpetuando toda a tua aliança até chegar em mim e você. Quantos têm aliança com Deus aqui nessa noite? E o lindo dessa palavra é que o Senhor nos chama para entender que todo aquele que tem aliança com Deus carrega promessa. Gênesis 12 é o texto que nós vamos continuar através da ministração do pastor Hugo. E eu creio que Deus tem algo para falar conosco nessa noite. Não deixa sozinha não. Dá um glória, um aleluia, um amém. Fica comigo nessa mensagem em nome de Jesus. Amém. Gênesis 12 no versículo 1 vai dizer: então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Arã. A primeira coisa que eu preciso dizer para você: quem tem aliança com Deus não tem nada a ver com pressa, tem a ver com promessa. Talvez esse ano o que você mais esperou é que Deus cumprisse algumas promessas na tua vida. Mas eu preciso te dizer que esse ano foi só um ano de processos. Quem está comigo aqui, gente? É tão difícil para a gente receber uma palavra de calma. Eu não perdi o controle. Mas o Senhor está aqui nos dando uma verdade. Existe uma aliança, existe uma palavra. E o que salta aos meus olhos é que Deus, Ele não faz contratos temporários. Deus só faz alianças eternas. Talvez eu e você temos a mania de estabelecer algumas alianças de amizades, mas esses contratos, eles têm alguns benefícios e algumas ações contrárias. Se essa pessoa for lá comigo, já não presta mais. Se alguém me ferir, esse contrato é só temporário. Mas Deus nos ensina que Ele não faz contratos temporários. Ele é um Deus da aliança eterna. Quando Deus chama Abrão aqui em Gênesis 12, Ele simplesmente promete, mas aqui há algo diferente. Ele não explica o tempo. Agora você vai cutucar esse crente com cara de que não passou processo na vida, e você vai falar para ele: Deus só te mostrou a promessa, mas Ele não te explicou o tempo ainda. Ele ainda não te disse o tempo. Ele ainda não sinalizou quando vai acontecer. É por isso que Ele está dizendo: calma, Abrão, relaxa, fica tranquilo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir na sua história. E essa é uma verdade. Aqui quando Deus, Ele chama Abrão em Gênesis 12, Ele dá só uma palavra. Ele diz: sai da tua terra e vai para onde eu lhe mostrarei. Escuta isso aqui. Toda aliança começa com uma
palavra não começa com um cronograma. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Aleluia, glória a Jesus. Toda aliança começa com uma palavra. Tem gente querendo começar a aliança assim: me passa o cronograma, início, meio, fim. Ah, para. Deus não vai te dar cronograma, Ele te dá só uma palavra: sai dessa terra. Talvez a palavra que Deus está te dando não é a melhor possível. É dizer: sai desse lugar de paralisia, sai desse vitimismo, sai desse lugar que para você está confortável do lado dos seus pais. Ele está dizendo: Abrão, a promessa que eu tenho para você não ficará só na tua casa, depende do seu agir, do seu movimento. E aqui eu quero liberar uma palavra: em 2026 Deus vai te movimentar. Em 2026 Deus vai te movimentar. Porque toda palavra que Deus libera para um profeta, Ele movimenta a sua estação. É muito verdade isso aqui. Deus vai dizer para Abrão: sai da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar. Ele não passou o cronograma para Abrão. Ele não disse qual é o próximo passo. Queridos, o que Deus precisa tratar no meu coração, no teu coração, é de que nós queremos saber todos os passos, mas Ele está dizendo: não vai ser conforme a tua vontade. É por isso que Ele abala as nossas estruturas. Quem está comigo para dizer um amém aqui? O problema é que eu e você começamos com alianças através de promessas e não de palavra. A aliança que nós fazemos com as pessoas, nós fazemos a aliança condicionada. Quem está comigo aqui? Eu caso com você se você me fizer feliz. Eu vou para esse emprego se tiver benefício próprio. Eu permaneço nesse lugar se tiver algo para me oferecer. As nossas alianças, elas não são pautadas sobre uma palavra, sobre promessas. Mas Deus, Ele não pauta sobre promessas. Ele olha quem tem palavra. Abraão não tinha nada para oferecer. Ele estava numa terra que não era dele mais. Deus já tinha expulsado daquela terra. Ele não tinha nada para oferecer. Mas Deus conseguiu ver em Abraão um cara de palavra. Agora a pergunta para mim e para você: muitos dizem ter aliança com Deus, mas quantas vezes nesse ano você quebrou esta aliança? Quantas vezes nesse ano você violou a aliança que deveria ser sagrada? Quantas vezes eu e você em 12 meses brincamos com a aliança que fizemos com Deus? Mas a boa notícia é que quando eu e você estamos brincando, Ele está cumprindo a sua palavra. E você vai entender um pouquinho mais aqui. Meu Deus, com base na obediência de Abraão, a ordem de uma bênção seria de 3 promessas. Escute isso aqui, vem comigo, por favor. Com base na obediência de Abraão aqui, quando o Senhor vai dizer: sai da tua terra, entendendo que Abraão ia obedecer sem questionar, Ele já entrega 3 promessas. Primeira: abençoarei quem os abençoar. Queridos, se você ouvir a primeira direção, sai da sua terra, as demais já serão bênção. O primeiro impacto é o que dói em mim e você, porque toda aliança requer renúncias. Tem gente querendo viver bênçãos com Deus e querendo somente bênçãos e benefício próprio. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Por favor, me ajuda. 3 promessas. A primeira: abençoarei os que te abençoarem, mas também amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Terceira: por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Mas essa condição de 3 promessas é para quem sai da terra sem questionar. É quem sai da terra sem querer cronograma. É quem sai da terra dizendo: se eu estou fazendo uma aliança, eu preciso seguir a direção daquele que sabe o começo, o meio e o fim. É onde Deus quer tratar o meu coração e o teu coração, querido. Aqui eu tenho algumas verdades para revelar a você. A primeira verdade é: a aliança não é sobre pressa, é sobre promessa. A segunda verdade nesse texto: Deus usa o tempo para tratar nossa ansiedade. Diga: Deus usa o tempo para tratar
a minha ansiedade. Vem comigo aqui. Gênesis capítulo 2 é liberada uma palavra, mas não tem cronograma. Gênesis capítulo 13, Gênesis capítulo 14, Gênesis capítulo 15, nada. Gênesis capítulo 16, Gênesis 17, Gênesis 18, Gênesis 19, Gênesis 20, Gênesis 21, que Deus começa a cumprir a tua palavra. Pastora, por que você está dizendo isso? É Deus dizendo para mim e para você: eu uso o tempo para tratar a tua ansiedade. Sabe quanto tempo durou de Gênesis capítulo 12 até Gênesis capítulo 21, igreja? Quanto? Gente, que é isso? Quanto tempo? Fala mais alto, por favor, me ajuda a pregar. Cutuca alguém e fala assim: para de reclamar, foi 25 anos. 25 anos de uma palavra de renúncia completa para o cumprimento desta profecia. Eu estou pregando para alguém para dizer: Deus está usando o tempo para tratar a tua ansiedade. Deus poderia ter feito em um ano, mas Ele escolheu primeiro formar o caráter antes de entregar a herança. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Estou forjando o teu caráter, porque quando você não souber esperar, vai se tornar mimado. Tudo terá que ser do teu tempo, do teu jeito, da tua maneira. Será que Deus está falando com alguém ou só comigo aqui? Jesus, me trata, Jesus, me trata. Quase 2 anos esperando o segundo filho, choro. E Ele falou: calma que eu fecho o teu ventre, mas eu também abro. Ei, Gênesis capítulo 15, vem comigo aqui para você entender. De Gênesis 12 até Gênesis 21, tem um meio termo aqui, que é Gênesis capítulo 15, quando mais uma vez Deus vai lembrar Abrão de uma aliança que ele fez. E aqui é o ponto principal. Talvez no meio do caminho, aonde Deus está tratando a nossa ansiedade, Ele está dizendo para mim e para você: ei, vou te lembrar que eu fiz uma aliança contigo. Vou te lembrar, porque eu não esqueci que você tem amnésia, não. Eu não esqueci que você é levada pelas coisas do mundo, não. Eu te lembro quantas vezes for necessário, que a palavra vai se cumprir na tua vida. Gênesis capítulo 15, aconteceu algumas coisas aqui no capítulo 13, 14, na tua casa você vai ler em nome de Jesus. E no capítulo 15, a aliança de Deus com Abrão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o teu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse a ele: olhe para o céu e conte as estrelas, se pode contá-las. E prosseguiu dizer: assim será a tua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Escute isso aqui. No meio do caminho, Gênesis capítulo 15, Abraão começa a duvidar, como eu e você fazemos. Aqui Abraão fala: o que me deras o Senhor, se não tenho herdeiro? Queridos, tome cuidado que no meio do caminho, nós não só desfazemos da aliança, como murmuramos em acreditar que Deus não tem habilidade para transformar aquilo que era estéril em milagroso. Aqui é o ponto para a nossa caminhada. Talvez o teu ano todo de 2025 foi um ano de esterilidade. Sabe por quê? Porque durante todo o ano você ficou assim: Senhor, o que o Senhor vai me dar se eu ainda não sou casada? Senhor, o que o Senhor vai fazer se ainda a bênção não chegou? Senhor, essa não é minha condução e a sua. O Senhor está dizendo: ei, olha para o céu, quantas estrelas você consegue contar? Assim será a tua descendência. Somente
creia. Que Deus quer nos ensinar que esse ano foi um ano de processo. Para de querer promessas com pressa. Pressa não ativa a promessa, pressa ativa a desobediência. Quem está comigo aqui em nome de Jesus, gente? Isso aqui é muito real, sabe por quê? Olha que o Deus começou a dizer para mim. Meu Deus, o tempo revela quem governa o seu coração enquanto você espera. Sabe o que mais tem governado o nosso coração no tempo da espera? A incredulidade. Cutuca alguém e fala assim: manda esse demônio embora da sua vida. Vamos. A igreja, tem alguém comigo aqui nesse culto? Pelo amor de Deus. Diga pra essa pessoa aí: 2026 a incredulidade não vem com você não. Não. A incredulidade de 2026 vem com você não. Você está entendendo isso aqui? O tempo vai revelar quem governa você no tempo da espera. Isso aqui é muito real. E o terceiro ponto que Deus manda eu trazer para você, escute isso aqui: quem não confia no tempo de Deus reage controlando tudo. Tem mulher aqui dentro? Tem não, né? Quem não confia no tempo de Deus reage controlando tudo. Eu estou falando para alguém porque eu estou denunciando esse espírito de controle que não deixou você amadurecer nesse ano. Esse espírito de ter o controle de tudo na sua vida, querido. Olha a seriedade dessa palavra. No capítulo 15 para o capítulo 16, do versículo 1. Escuta isso aqui. Esse é o capítulo do atalho humano. Presta atenção nisso aqui. No Gênesis capítulo 16, do versículo 1. É o que eu e você fazemos todos os dias quando achamos que Deus está demorando com a tua promessa. Olha isso aqui, 16, versículo 1. Olha a seriedade da Bíblia e da palavra revelada de Deus. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, olha que miserável, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Agora eu preciso da sua atenção redobrada. Eu estava aqui sentada, no momento da intercessão, Deus sussurrou algo no meu ouvido. Quantos são casados aqui? Levanta a mão. Quero ver os casados. Casados. Olha o que Deus diz para mim. Quem não é fiel à aliança que tem com Deus, dificilmente será fiel à aliança que está no teu dedo. Isso Deus acabou de me dizer aqui embaixo. Quem não é fiel à aliança que tem com Deus, dificilmente será fiel à aliança que está no teu dedo. Querido, o que te dá fidelidade a essa aliança é o temor que você tem a Deus. É o temor da aliança que você tem a Deus. É por isso que temos tantos casamentos fracassados. É por isso que temos tantos divórcios. É por isso que temos tanta promiscuidade. É por isso que tem tanta mulher e homem traídos. É por isso que dentro da igreja o pecado está oculto. Mas eu estou profetizando e dizendo: você terá aliança com Deus. Escute isso aqui. Se as demais alianças estão quebradas, certamente que a eterna foi corrompida. Mais uma vez, se as demais alianças da tua vida estão quebradas, certamente a aliança que você tem com Deus está corrompida. Isso aqui você precisa abrir os seus olhos. Se você é alguém que não valoriza alianças, certamente você também não sabe o que é valorizar a aliança com Deus. Para você não tem valor. E sabe por que não tem valor?
Porque o inimigo te deu uma família quebrada, desestruturada. Você não sabe o que é uma família que tem uma aliança de fidelidade, uma aliança de lutar um pelos outros, uma aliança eterna. E sabe aonde entrou esse espírito de quebra de aliança? Meu Deus do céu, Adão e Eva. Escute isso aqui. Olha o que o Espírito Santo está falando comigo, com você. Sabe aonde que foi o erro desta aliança aqui? Escute isso aqui. Três erros. Primeiro erro é que Sarai confunde atraso com negativa. Ela acha que Deus está atrasando, então Ele fechou o teu ventre. Primeiro erro. Segundo erro, criar alternativa para aquilo que Deus prometeu. Queridos, preste atenção nisso aqui. Quando em 25 anos não acontece a promessa, tem muitos episódios no meio do caminho, muitos erros humanos, tanto de Abrão como de Sarai. Vários erros aqui, erros de escolha de terra, erros de Ló com Abrão, erro de possuir uma serva, erro de dar jeitinho para Deus. Se olharmos para o ano que nós vivemos, se olharmos para os erros que nós tivemos, muitos desses erros foram pela pressa que nós temos de ter promessas fora de tempo, porque o tempo determina a nossa maturidade. O tempo diz se temos aliança com o cronograma ou temos aliança com o Deus da promessa. Isso aqui é tão real. E no evento 3, para mim é o mais impactante. Que eu que vim de uma família desestruturada, uma família sem sacerdote, custei a entender o que era aliança de fidelidade. Terceiro erro: Abrão se omite espiritualmente e como sacerdote. Aqui nesse texto vai dizer assim, ó, escute isso. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando nós vemos em Gênesis Adão e Eva, quando uma mulher ela cresce demais, quando uma mulher é muito insubmissa, quando uma mulher tem o controle nas suas mãos, certamente ela vai saber persuadir as pessoas, certamente ela vai saber conduzir as coisas, certamente ela sabe controlar as pessoas. Quando a mulher ela quer uma coisa, ela sabe conquistar aquela coisa. Mas esse espírito diabólico que se levanta para quebrar o sacerdócio do homem, para corromper o homem, para dar para o homem propostas. Eu sei o que nós podemos fazer. Deite com a serva, já que o Senhor me deixou estéril. É que nem disse Eva: mas e se comermos? Será que vai acontecer alguma coisa? Cadê os homens aqui em nome de... Levanta a mão, homem. Cadê o hero? Como é que vocês falam? Cadê os homens? O seu sacerdócio será impecável em 2026. Você vai colocar a tua mulher no lugar dela com amor. Toda mulher precisa de um homem com sacerdócio que coloque ela no seu lugar com amor, com autoridade. E toda mulher insubmissa é uma raiz de rejeição. Cuidado para que você não venha persuadir e dizer para esse marido: deite com a minha serva, certamente assim chegará a nossa promessa. Quem está entendendo isso aqui, gente? Quarto ponto, alguém diga aleluia, amém? Não cutuca tua esposa e teu marido não, tá? Quarto ponto: existem as consequências de apressar o tempo de Deus. Quando você dá propostas fora do tempo e fora da promessa, vai nascer coisas que não deveriam nascer. Dessa proposta de Sarai deitar com Agar, nasce Ismael. Aqui nós temos algumas consequências narradas na Bíblia. A primeira consequência é conflitos internos na casa. A segunda consequência, feridas emocionais. Sara se enche de ciúmes, dor, culpa, vergonha. As relações quebradas, Agar foge ferida. Há um ambiente de divisão na casa. Problemas geracionais. Escute isso aqui: Ismael cresce em oposição a um filho da promessa. Quando você não tem uma aliança com Deus,
e você peca fora do teu casamento, e você tem outra família, você concede outros filhos fora do casamento, certamente você precisa entender que as consequências elas virão e elas são inevitáveis, mas aprova o Senhor nos dar uma aliança que quebra toda a maldição humana. O que eu acho lindo aqui nessa promessa é o quinto ponto que o Senhor me revelou nessa tarde. Aliança sem mudança é apenas empolgação. Agora reaja alguma coisa aí. Vira para o teu amigo aí do lado e diga: ei, aliança sem mudança é apenas empolgação. Quando a gente pergunta assim, quantos tem aliança com Deus? A igreja, todo mundo brada. Mas se vê uma aliança quando está no teu quarto, não tem ninguém vendo o que você está fazendo. É quando você tem que escolher: passe o Réveillon na igreja ou escolha essa festa. É quando você tem que escolher ser leal ou ser desleal. É quando você tem que escolher fofocar ou ter uma aliança de proteger a tua liderança. Se mostra uma aliança que você tem com Deus. É como você reage com as pessoas. Quem está entendendo isso aqui em nome de Jesus? Pessoas que não têm aliança com Deus, certamente as suas alianças na terra são vulneráveis, são quebradas, porque não tem valor para você. E isso imediatamente refere a sua falta de aliança com o próprio Deus. Aliança sem mudança é apenas empolgação. Pastora, aonde está isso? Eu quero na Bíblia. Gênesis capítulo 17, vem comigo aqui. Meu Deus, essa palavra é para alguém que está aqui. Se não é para você, é para mim. Eu quero mudança nesse ano. Aliança sem mudança é apenas empolgação. Escuta isso aqui. Gênesis 17. Vai acontecer um episódio maravilhoso. Vai acontecer um sinal da aliança, a circuncisão. Quando Abraão estava com 99 anos de idade. Diga: meu Deus do céu. 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Terceira vez que Deus está lembrando a Abraão sobre a aliança que ele fez. No versículo 3, Abraão prostou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, o seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como uma aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e seus descendentes, e serei o Deus deles. Queridos, não adianta, porque não existe aliança sem mudança. Se existe aliança sem mudança, é apenas empolgação. Não tem como eu e você fazer uma aliança com Deus e Deus não mudar alguma coisa na nossa vida. Agora pare e pensa. No capítulo 17, é pautado por um erro gravíssimo de Abraão. Porque no capítulo 16, ele deita com a serva. Ali há uma perversidade. Sabe qual é a boa notícia para mim e para você? Independente do nosso erro, a aliança de Deus continua de pé. Independente do que você fez, independente de como você está lidando ou lidou nesse ano, independente de quantas vezes você quebrou essa aliança, no capítulo 17 Deus estava dizendo: mesmo com os teus erros, mesmo você dando um jeitinho, deitando com Agar, porque não acreditou na minha palavra, mesmo assim você será pai de multidões. E ele vai dizer: não tenho problema em apagar o teu passado, por isso farei de você não Abrão, agora Abraão. Não existe homem de Deus e mulher de Deus
que diz ter aliança com o Espírito Santo, com o Senhor, e não ter mudanças no teu comportamento, mudanças de veste, mudança de vida, mudança de comportamento caído. Não tem como. Aquele que prostituía não prostitui mais, aquele que bebia não deve beber mais, aquele que se perdia no mundo agora tem. Eu não tenho apenas uma aliança, eu tenho um novo nome e uma nova identidade. Não fará sentido para você a aliança que você tem com Deus permanecer do mesmo jeito. Quem está comigo aqui? Talvez a aliança que temos com Deus é condicionada. Venho na igreja para receber paz, venho na igreja para receber bênção, venho na igreja para cumprir protocolo, venho na igreja para ter cronograma do ano de 2026. E o Senhor está dizendo para mim e para você: aliança não é condicionada, aliança é algo eterno de salvação. Aliança é para você e toda a tua geração. Aliança é renúncia, aliança é mudança de vida, aliança é um compromisso de fidelidade. Deus fazendo ou Deus não fazendo, a aliança precisa permanecer. Agora, para e pensa comigo. Eu e você mudamos demais de opinião. A gente muda demais, porque quando tem empolgação, a gente está para cima. Mas quando vem o ano do processo, está murcho, para baixo. Aí as coisas perdem um brilho. 25 anos. Quantos erros Abraão teve? Ele até mudou no meio do caminho, mas Deus permaneceu o mesmo. Tome cuidado com as decisões que você toma no tempo do processo. Tome cuidado das decisões que você toma no tempo da espera. As decisões que Abraão tomou no tempo da espera, pela pressa da sua mulher, pela pressa dele entender que ele não tinha descendentes, ele gerou muitas consequências. Eu estou pregando para alguém que talvez esse ano errou em relacionamentos que estavam quebrados, errou em insistir em coisas que você sabe que não traz paz para sua casa. Tem pessoas se aliançando com pessoas erradas, tem pessoas que não entendem o que é aliança com Deus, e qualquer aliança que aparece, você acha que é benefício para você. Queridos, toda aliança que vem de Deus é uma aliança de renúncia, e precisa apontar para você Cristo, e não apontar para você pecado. Quem está entendendo essa palavra aqui? Nós não seremos enganados em 2026. Quem está comigo em nome de Jesus? Teremos só aliança dentro da nossa casa, na nossa mesa, aliança que vão ditar os nossos próximos dias, aliança de quem te dá conselhos, aliança de pessoas que não vão te persuadir. Isso depende do seu nível de aliança que você tem primeiro com Deus. Quem tem aliança com Deus tem discernimento de espírito. Quem tem aliança com Deus sabe quando tem que entrar e sair, sabe quando deve fazer e não fazer. Isso aqui é muito real. Aliança sem mudança é apenas empolgação. Sabe o que eu entendo aqui? Mesmo mediante aos erros de Abraão, Deus não retrocedeu na sua promessa. Querido, escute uma coisa aqui. Olha o que Deus começou a dizer para mim. Isso aqui é muito real. Sabe qual é o problema? É que na verdade eu e você não compreendemos a seriedade de uma aliança. Por isso que nós desistimos facilmente. Nunca se viu uma geração que desiste tão fácil de casamento. Nunca se viu uma geração que desiste tão fácil de amigos. Nunca se viu pessoas que desistem tão fácil de igreja. Nunca se viu pessoas que não têm raízes em nada, porque não entendeu a seriedade de uma aliança. Queridos, aliança com Deus não nos condiciona bens na terra. Alianças com Deus nos faz permanecer, mesmo quando nada acontece ao nosso redor. Quando as portas se fecham, eu continuo perseverante na aliança que eu fiz com Deus. Quando a pressão chega, eu continuo perseverante. Não tome atitudes por conta da pressão deste ano. Não tome atitudes por conta de um desafio que você está enfrentando. Quem tem aliança com Deus, dia e noite ele fala: Abraão, lembra quantas estrelas? Quem tem aliança com Deus dá prioridades para a sua presença. Quem tem alianças com Deus, mesmo no dia bom ou no dia ruim, entende que é neste lugar da igreja que você será reabastecido. Ele vai dizer: lembra das minhas promessas? Aí vem um louvor. Lembra da minha palavra? Aí vem a palavra de Cristo.
Aí quando vem a rejeição, lembra que o irmão do teu lado pegou na tua mão e você não está sozinho. Muita gente querendo tantas coisas, mas não entende a seriedade de uma aliança. Sabe aonde você vai receber bênção? Abraão não recebeu bênção deitando com Agar. Ele recebeu bênção entendendo que esse ainda não é o filho da promessa. Vou esperar um pouco mais na tua presença. A bênção de Deus chegará a nós. Sabe como? Quando você estiver sentada, louvando, adorando, vai cair no teu colo. Muita gente correndo atrás de uma bênção e não valorizando a aliança. Eu estou pregando para alguém que não só valoriza a aliança que tem com alguém na terra, mas primeiramente tem tanto temor a Deus que não toma uma decisão se não for pautado pela tua direção. Está entendendo isso aqui, igreja? Por que Deus trouxe essa palavra? Porque nós estamos entrando em um ano de aliança. Todo o tema da Lagoinha Global é um tema profético. 2025 nós vivemos um ano de provisão. Quantos viram milagre acontecer na sua vida? Deixa eu ver se tem alguém com milagre aqui. A provisão chegou. É por isso que nós estamos profetizando isso. Mas em Gênesis 21, aqui eu encerro. Nasce Isaac, não no tempo da ansiedade, mas no tempo determinado por Deus. E sabe o que eu entendo aqui? Tudo que Deus vai te entregar debaixo de uma aliança, Ele também vai condicionar a você que você devolva a Ele aquilo que Ele te entregou. Aí ninguém quer, né? O que é mais difícil para mim e para você é se desapegar das coisas. Quem está comigo para dizer um amém, aleluia? Quando o Senhor vai dar para Abraão e Sarai, na nova condição de vida, Ele vai pedir um sacrifício. Queridos, escuta isso aqui. Sabe por que Deus pede sacrifícios para mim e para você? E só entende sobre sacrifício quem entende sobre aliança. Infelizmente, muitos aqui não entenderam o que é jejum, não entenderam o que é sacrifício, não entenderam o que é uma vida de santidade. É por isso que não consegue alcançar uma vida próspera. Mas quem de fato está disponível a dizer: Pai, eu confio na tua promessa, tem que estar disponível a dizer: Senhor, eu te entrego essa promessa. Quando o Senhor dá a bênção para Isaac, Isaac nasce no capítulo 21. O Senhor vai provar Abraão. O tema desse capítulo é: Deus prova Abraão. Cutuca alguém e fala assim: e aí, já foi provado ou não? Já foi provado ou não? Está sendo provado ou não? Sabe qual é o nível que a gente mais desiste? Na prova. Sabe o que mostra que entendeu o que é aliança com Deus? É o que Abraão vai fazer. Ele vai subindo um monte com o teu filho e com a lenha. Meu Deus do céu. Só quem é espiritual vai entender isso aqui. Abraão, depois de errar, receber de Deus perdão, acreditar na sua promessa com 99 anos, receber a tua promessa no teu colo, em certa idade ele vai subir um monte, porque o Senhor pede sacrifícios a ele. E o sacrifício que Deus pede para mim e para você, querido, não é um sacrifício comum. Para de achar que vida com Deus é algo confortável. Ele vai pedir para você aquilo que precisa sangrar, aquilo que precisa doer, porque Ele não dá nada que se torna o teu Deus. Ele não dará para mim e para você nada que vai nos tornar nosso Deus. E quando o Senhor pede a Abraão: me dê o seu filho, o seu único filho, eu quero ver sacrifício. Era Deus nos ensinando, sabe o que? Muitas das vezes nós temos problema com uma coisa: levantar altares sobre a nossa vida espiritual. E eu estou aqui para dizer para você: 2025, quantos altares você levantou? Sabe qual é o problema de quando nós recebemos a promessa? De querer guardar a promessa e proteger a promessa que não é nossa. Desde o começo, Deus disse para Abraão: farei de você pai de nações. Ele estava dizendo: não vai ser só um filho não, não segura ele no colo não, vai ser pai de muitos e muitos filhos. O Senhor conhece meu e teu coração. Sabe que quando nós recebemos algo, nós queremos proteger. Quantas mães protegendo filhos, e Deus dizendo: o teu filho não é seu, é das nações. Escuta aqui, quantos altares nós levantamos em 2025? E eu vou falar algo para você: altares invisíveis,
Altares travestidos de religiosidade. Isso mesmo. Altares travestidos de religiosidade. Sabe qual é o maior altar que nós levantamos? O altar da unção que Deus nos entrega. O altar da porta que Deus abre ministerial. Escuta o que eu estou pregando isso aqui. Não tem nada a ver aqui não. É Espírito Santo está nos falando. Muitas das vezes, assim como Abraão, o Senhor testou, provou a tua fé, porque saberia que Isaac poderia ser o filho da sua vida, o filho que seria dele. E escuta isso aqui: toda vez que Deus te entregar algo, assim como entregou para Isaac, assim como entrega para você o teu ministério, isso aqui não é meu, isso aqui não é meu, essa igreja não é minha, eu sou uma cooperadora do reino de Deus. Aqui eu vou para onde Deus quiser me soprar. Eu não sou agarrada em Cuiabá. Deus, eu sopro as nações, faça de mim o que tu quiseres. Aí tem gente brigando por altar, brigando por microfone, brigando por título, brigando porque levantou muitos altares. O Espírito Santo está nos ensinando: não faça do teu casamento um altar, não faça dos teus filhos um altar. 25 anos foi anos de processo para dizer para Isaac: leve o teu filho sem questionar, sacrifique ele e mostre aonde está o teu coração. A Bíblia é muito linda em dizer que Isaac estava subindo um monte, e o menino vai perguntar: pai, aonde está o cordeiro para o holocausto? Ah, queridos, para, eu sou crente não. Sabe qual é a resposta de Isaac? De Abraão, desculpa. Quando Isaac pergunta, Abraão fala: filho, eu já passei por esse processo de muitas perguntas. Sabe o que ele vai dizer? Ai meu Deus, fica tranquilo, Deus providenciará o cordeiro. O nível da entrega que Deus quer nos ensinar aqui, sabe o que é? 2025. Você não tem que perguntar para Deus quando Ele vai fazer. Ele está esperando você dizer a Ele: pai, eu confio e descanso, porque sei que o Senhor está providenciando o cordeiro para o holocausto. Mas a verdade é que existe cordeiro e holocausto para sacrifício. E a pergunta final é: que tipo de sacrifício você precisa fazer agora no altar da sua promessa? Qual foi o nível da tua aliança em 2025? Qual foi o nível do teu compromisso com Deus? Você ficou grudada, agarrada com alguém para poder te levar na igreja? Isso não é quem tem aliança não, queridos. Quem tem aliança com Deus tem uma vontade voluntária de servir a Deus. Quem tem aliança com Deus não vai para poder receber títulos e aplausos. Quem tem aliança com Deus sabe que quando faz, e quando vê e quando não vê, está fazendo para louvar e glorificar o nome do Deus que você tem aliança. Está firmado em gurus espirituais? Estão errados, porque ninguém nos salva não, é só Cristo que nos salva. É Deus nos ensinando que em 2026, meu Pai, 2026, a aliança que começa em Abraão vai terminar em você. Pastora, o que a aliança com Abraão tem a ver com Jesus? O que essa aliança abraâmica tem a ver com Jesus? Porque a promessa de Abraão aponta para Cristo. Disse então o Senhor a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido, quem é espiritual vai entender isso aqui. Benditos são todas as famílias da terra. E está dizendo: teu filho, a tua filha, a próxima geração será bendita pela aliança que Abraão não desistiu. Escute isso aqui. Essa promessa, ela não se cumpre apenas em Israel como nação, ela se cumpre em uma pessoa específica. Apóstolo Paulo afirma claramente em Gálatas capítulo 3, versículo 16. Escute isso aqui. Ora, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, escute isso, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes como falando de muitos, mas como sendo de um só, e ao teu descendente, que é Cristo Jesus.
Jesus é o descendente prometido desta aliança. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós estamos aqui e temos a oportunidade de dizer: Senhor, obrigada, é porque alguém pagou um preço. Assim como Isaac foi levantado para ser sacrificado no Monte Moriá, depois de alguns anos, algumas décadas, sabe quem foi sacrificado no mesmo lugar? Jesus, como holocausto. Sabe o que Deus está dizendo? Primeiro eu pedi um homem para sacrificar o teu filho e ele não negou. Depois Deus diz: eu mesmo sacrifiquei o meu filho em amor a você. Se você não acreditar nessa promessa abraâmica, se você não entender o que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, você não entendeu nada. O que tem tudo a ver com a aliança que chega em mim e você. Queridos, nós não fizemos nada para estarmos aqui hoje e recebemos tudo que recebemos pela graça divina. E tem tanta gente reclamando e murmurando de algo que de graça foi lhe dado. Só tem aliança com Deus, e quem tem aliança com Deus sabe ser grato na tua caminhada, e sabe que não precisa de bênção, porque tem a maior promessa: salvação. A bênção é consequência de algo que vai nos acrescentar, mas não tem nada mais precioso do que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É em Cristo que isso acontece. É lindo, sabe por quê? Meu Deus, Isaac é o filho da promessa. Ele é levado ao altar por Abraão. Ele resiste. Escute isso aqui. Jesus é o cumprimento dessa aliança. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Meu Deus. Sabe qual é a pergunta final aqui? Fica de pé no teu lugar. Eu quero que você vá meditar agora. É noite de meditação. A pergunta não é se Deus tem aliança com você, porque aqui nesses textos Ele estava falando não com Abraão, estava falando com você. Se você crer, sair da tua terra, obedecer sem reclamar, sem murmurar, farei de você uma grande bênção. Abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Farei de você uma grande nação, pai de nações. Se você tem essa aliança com Deus, é uma promessa que você vai carregar. Mas a verdade é que a pergunta não é se Deus tem aliança comigo, com você. Em toda a Bíblia aponta para Jesus, que é a maior aliança em sacrifício pela nossa vida. A pergunta dessa noite é: você tem aliança com Deus? Você cumpre com a sua palavra na aliança com Deus? Você tem uma aliança quebrada, mas religiosa, que permanece de pé? A pergunta de Deus para mim e para você, feche teus olhos, você tem honrado a sua palavra ao dizer que você tem aliança com Deus? Você tem permanecido fiel quando o processo aperta? Você tem confiado mesmo quando o tempo parece longo? Porque a aliança não é apenas o Deus que promete, é como nós respondemos ao Deus que faz. E nessa noite eu quero que você entenda: Jesus, Ele foi fiel até a cruz por uma aliança em amor a você. E você não sabe valorizar essa aliança, porque a toda esquina você já é levado por boas propostas. Nós somos muito emocionados, nós somos muito reativos. Qualquer coisa faz a gente pensar em uma segunda proposta. Sara vai dizer: tem um plano, e esse plano é: deita com a serva, assim certamente teremos descendentes. A verdade é que 2026, Deus não quer o teu plano, Deus quer a tua entrega. 2026, Deus não quer saber, sabe, Deus não quer saber como você faria, senão Ele teria deixado na tua mão. Até hoje não deu certo, quer dizer, não pode ser você mais guiando a tua vida. Em 2026 é um ano de aliança, e Deus está perguntando: será que você entende o que é de fato ter uma aliança comigo? Muitas pessoas que estão mostrando que não tem aliança com Deus pelos seus comportamentos, igreja. É infiel ao teu casamento, é infiel à tua liderança,
é infiel ao teu Deus, está mentindo, está fofocando, está prostituindo, uma vida mundana, uma vida carnal, está sendo levada pela pornografia, está sendo levado para a promiscuidade. 2025 foi todo quebrado, um dia bem, outro dia mal, e está dizendo que a culpa é da ansiedade, que a culpa é da depressão. Na verdade, é muito problema que eu e você não resolvemos. A verdade é que muita coisa que nós jogamos para debaixo do tapete. A verdade é que muita coisa que nós não encaramos, porque a vida não deixa, a correria não deixa. Temos muitas coisas a fazer. Marta e Maria, uma se preocupou com a boa parte, a outra não estava nem aí para fazer. Deus está dizendo para mim e para você: quer um ano de promessa? Quer um ano diferente? A primeira coisa, honre com a tua parte da minha aliança. Não pede promessa se você não tem palavra para honrar com a tua aliança, não. Não pede bênção se você não tem palavra para honrar com aquilo que você fala. Deus está corrigindo a tua igreja. 2025 foi um ano que nós brincamos com muitas coisas, que o temor vai descer na igreja brasileira, vai. E nós vamos fazer parte de uma aliança com Cristo. Escute isso aqui, igreja. A questão dessa noite é: como você tem sido fiel à aliança? O que você tem feito para que essa aliança permaneça intacta? Muita gente que procurou o Deus da aliança só quando precisou de algo. Isso não é relacionamento. De Gênesis e Apocalipse, a história é minha e sua. É o reflexo da humanidade. É a obra redentora através de um homem que veio na terra para dizer: não se perca na terra, você não pertence à terra, você é do céu. Muita gente se perdendo prazeres mundanos, o evangelho fragmentado, a vida fragmentada, querendo muitas coisas, achando que não tem que ter renúncia, do jeito que está, tem que continuar. Mentira. Toda promessa e aliança começa com renúncia. Abraão, sai da tua terra. Deus está dizendo para mim e para você: sai desse ano mais ou menos, sai dessa vida de aliança quebrada. Quantas vezes você quebrou aliança com Deus esse ano? Mas 2026 Ele está dizendo para mim e para você: maturidade para sustentar a aliança. Espírito Santo, fale conosco. Aquilo que você gerou, está gerando no ano do processo, vai ser respeitado pelos termos da aliança. Existem os termos da aliança com Deus. Aliança com Deus não se faz de qualquer jeito, igreja. Aliança com Deus não se faz somente em um dia animado. Aliança com Deus faz com convicção. Mesmo quando o dia ruim vier, mesmo quando a prova vier, Abraão foi provado por Deus. Muita gente já desiste na primeira prova da sua vida. Eu preciso dizer algo para você: se você não for maduro o suficiente para aguentar a pressão na sua vida, você não vai conseguir suportar o evangelho. O evangelho tem tudo a ver com pressão, queridos, porque é uma batalha espiritual na sua mente, uma batalha da sua promessa. A verdade é que Deus está querendo trazer de volta a essência da família, a essência que foi quebrada desde de Adão e Eva, de famílias quebradas, casamentos destruídos, mães solteiras, filhos sozinhos. Deus está querendo dizer para mim e para você: é a aliança que sustenta a família. Muita gente que casa sem aliança, muita gente que casa sem os termos da aliança, mas o Senhor está trazendo para a igreja brasileira em Cuiabá, na Lagoinha, e está nos dando compromisso com os termos da aliança. Para de desistir da aliança. Para de condicionar a aliança. Para de vir buscar bênção no lugar da aliança. Meu rebacere bebê sim cantone marabaiada cerebanas. Ribace cantaiarabaxi cantaiarabas. Como é que você vai pisar no ano da aliança? Como é que está o termo da sua aliança com Deus? Olha para o teu casamento, olha para a tua vida escura, olha para as áreas que Cristo não teve a oportunidade de entrar. Olha para você,
Olha no espelho quem você tem sido. Não dá mais para você se enganar nesse lugar escuro. Você precisa entender: a minha vida não prospera sem aliança com Deus. Paulo vai dizer nas cartas aos Coríntios: eu não faço o que eu quero, eu só faço o que eu não devo, porque o pecado que habita em mim é que me conduz a fazer o que eu não quero. A promessa não pode ser prostituída com o pecado. Está doendo? Permaneça. Está sangrando? Permaneça. Não minta, não rouba, não traia, não adultere, não assassine, não faça nada fora dos termos da aliança. Porque tudo que você faz fora do termo da aliança tem muitas consequências. E eu creio que você não quer mais consequências para a tua vida, porque tem filhos logo após você, igreja. A promessa de Gênesis 12 não era só para Abraão, era para mim e para você. Se você sair da tua terra e obedecer às minhas ordenanças, sair deste lugar que não lhe pertence, farei de você um grande povo e te abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Eu estou dizendo: eu tenho uma aliança com a sua família. Mas pastora, alguém quebrou ela. Ele está dizendo: eu não tenho compromisso com quem quebrou, eu tenho compromisso com quem permaneceu. Eu estou pregando para alguém que está com a metade da aliança quebrada. Família quebrada, vida quebrada, atitude de outras pessoas quebraram a aliança. Deus está dizendo: eu não me importo com quem quebrou, eu permaneço com quem está comigo. Permaneça fiel a essa aliança com o Senhor. Você e a tua casa vai desfrutar de uma aliança de restauração. Pastora, mas na minha casa ninguém ficou casado. Mas na sua família nunca mais haverá separação. Feche os olhos. Comece a meditar nessa palavra. Como é que está o termo da sua aliança? Como é que está a tua aliança, igreja?